É, meu amigo, não é só copiando a configuração do Donk, não é só copiando a resolução do Fallen que você vai melhorar. Muitas vezes você tem que focar em, de fato, melhorar a sua jogabilidade, melhorar o seu jogo, a sua noção de jogo, a sua mira até, e todos os conhecimentos dentro do jogo antes de partir para o que está para fora. Não é só a configuração do computador, não são os melhores periféricos que vão fazer você jogar melhor. Realmente o que mais importa é dentro do servidor. O que mais importa é a jogabilidade, a noção de jogo, é o que você consegue desenvolver estando num equipamento bom ou não estando. Muitos jogadores profissionais se desenvolveram com computadores e com equipamentos um pouco mais limitados. Mas depois que eles foram para aqueles mais evoluídos, os computadores melhores, aí eles deslancharam. Mas nada disso seria possível se o jogo deles fosse ruim. Então às vezes você tem um equipamento gigantesco, enorme, caro pra caramba, mas não consegue ter o jogo. E muitas pessoas têm um equipamento mais fraco, um computador mais difícil, o jogo um pouco mais pesado, mas consegue desenvolver. Então treine o seu individual, melhore dentro do jogo, que isso, independente do seu equipamento, vai fazer diferença. Para você poder melhorar no jogo um pouco mais fácil, independente do equipamento que você tenha, dá uma focada no FPS, porque o jogo um pouco mais liso com o FPS, mesmo com o seu equipamento, e a sua jogabilidade e o seu jogo, você vai melhorar, você vai ganhar cada vez mais mapa. Isso é o mais importante. Você ter um equipamento gigantesco não vai fazer tanta diferença se o seu jogo está ruim. Algumas dicas, meus amigos, da parte técnica para você. Invista. A placa de vídeo, ela é muito importante, mas o CS, principalmente, ele é rodado no processador. O processador no computador, ele é de fato o que pesa mais no processamento do jogo. Bastante a placa de vídeo também, mas onde você pode dar uma economizada, às vezes, na placa-mãe, na memória RAM, entendeu? Tem diversas coisas que você não precisa focar 100% para poder ter um computador bacana para jogar. O processador é um dos principais, além, claro, da placa de vídeo, mas sem o processador o jogo não roda. Ele é muito mais processado do que tem imagens gráficas complexas para poder executar dentro do jogo. Então isso vai fazer uma diferença absurda. Você precisa investir? Troca a placa de vídeo, mas está muito caro hoje em dia. Então investe no processador, que já vai fazer uma diferença gigantesca para você. Pode confiar. Hoje em dia, as diferenças dos monitores são gritantes, tanto em resolução quanto em hertz. 60 Hz é o que o pessoal estava acostumado um tempo atrás. Hoje em dia já é bem comum ter 120. E de 120 para 240, que é a princípio o próximo passo, não é uma diferença tão gritante assim. Ajuda, faz diferença, mas não é o que vai fazer o seu jogo melhor. Agora, você evoluir para 360, 540, 610 Hz, nada disso adianta se o seu computador não for equivalente. Ele não vai desenvolver essa frequência e nessa quantidade de FPS necessária. Então não precisa investir agora no melhor monitor do mundo. Invista no seu computador, invista em alguns periféricos, talvez alguns periféricos um pouco melhor, talvez, mas o monitor não é assim tão essencial. Acima de 120 Hz já está ótimo para jogar, e você já se desenvolve muito bem. 600 Hz é de fato para profissional. Se você quiser melhorar, crescer no jogo e ficar reconhecido, 120, 180, 240 já está de ótimo tamanho. Para quem não sabe a diferença, meus amigos, e a relação de FPS e Hertz funciona mais ou menos assim. Se eu tenho um monitor de 240 Hz, mas o meu computador roda a 150 FPS, não faz diferença nenhuma. Porque o Hertz é a frequência, a taxa de atualização da tela. Só que se a atualização que a placa de vídeo manda, ou seja, o FPS, ele não realmente for exatamente compatível com o Hertz, não vai adiantar nada. O FPS ele tem que ser sempre maior do que o Hertz que você tem no computador, senão ele não vai fazer a correlação. Você precisa primeiro melhorar o seu computador e ter um FPS melhor para depois você melhorar o Hertz do seu monitor e consequentemente conseguir usufruir toda aquela imagem gráfica que o seu computador te dá. Passando uma visão agora para vocês um pouco sobre os periféricos. Mousepad. Mousepad basicamente existem dois tipos, o Speed e o Control. O Speed é um mousepad que o mouse desliza mais rápido. Geralmente os Alpes preferem ele para poder flicar, para poder puxar de um lado para o outro. Já os mousepads que são Control, que eles têm uma aderência um pouco maior ali no mouse, o pessoal que joga de rifle prefere melhor para poder controlar o spray, para poder controlar o recoil de forma mais fácil, certo? Então o mousepad faz uma diferença muito grande na sua jogabilidade. Além disso, o mouse é muito importante. O mouse ele é diferenciado em DPI, certo? E em Hertz também.
também. E a sensibilidade. São 3 pontos que diferenciam o seu mouse. A sensibilidade ela é configurada dentro do jogo. Então, a sensibilidade é a sensibilidade como ela vai atualizar a taxa de Hertz, a taxa do DPI do seu mouse mesmo. O DPI é dots por inch, ou seja, o quanto de pontos que ele lendo dentro do mousepad, ele identifica ali. Ou seja, se o seu mousepad está um pouco sujo, não está tão legal, e você tem uma DPI muito alta, qualquer coisa que passar no sensor do mouse, ele vai reconhecer e ele vai pular para o lado. Por isso que muitos jogadores profissionais não usam um DPI muito alto, porque senão qualquer sujeirinha, qualquer poeira ali vai fazer o mouse identificar que você virou um pouco mais rápido do que de fato é o que aconteceu. Então, DPI, a média do muito bom aí é entre 1000 e 1600 de DPI. Já funciona legal. E aí o resto você compensa na sensibilidade. A frequência do mouse ela não varia tanto, porque ela só é a taxa de atualização da leitura do DPI no mousepad. E a sensibilidade é o quanto esse DPI vai ser multiplicado, o quanto ele vai ser sensível àquela leitura dentro do mouse, dentro do mousepad. Então, sempre foque entre 1000 e 1600 de DPI, e aí você varia a sua sensibilidade de acordo com que fica mais fácil para você. Uma dica muito importante é você colocar um mouse sempre centralizado e mexer ele para a esquerda e para a direita e ver se pelo menos 180 graus você consegue pegar. Porque é geralmente o ângulo de visão que você tem na sua tela. De você estar no meio da tela, tem 180 graus. Se você vê um boneco, você tem que conseguir mover ele rapidamente naquela posição. Se você conseguiu fazer isso, já está de bom tamanho, você já consegue desenvolver o seu jogo tranquilamente. Meus amigos, você sabe qual que é a diferença dos headphones para os fones intraoculares? Funciona da seguinte maneira. Os intraoculares, eles têm um palco sonoro um pouco menor. Então, a sua visibilidade sonora tridimensional, ela é um pouco mais reduzida. Por mais que hoje em dia as tecnologias elas estão maravilhosas, elas já têm uma noção muito boa do que está acontecendo. Mas ainda assim, ela diminui um pouco mais em relação ao headset. Além disso, o grave deles, que no jogo não influencia tanto assim, mas ele é bem mais prejudicado, porque como ele tem pouco espaço ali para ter um hardware, né, capacitado para te dar um hardware, um meio e um agudo, né, você não tem essa noção tão fácil quando uma bomba explode, quando alguma coisa que iria te mostrar um som grave, né, não está mostrando. Então o intraocular, ele te dá uma limitação, porém ele isola o som melhor, ele deixa o som mais nítido do que você está ouvindo, mas ele prejudica um pouco o seu palco sonoro. Agora o headset não. O headset ele já consegue identificar com muito mais facilidade um jogador no seu lado direito, atrás, entendeu? Nas diagonais e assim por diante. Então o palco sonoro do headset ele é maior, ele é melhor. A parte do grave ele é maior também e você consegue identificar mais facilmente os inimigos. Um passo, se ele aconteceu perto, longe, se é um passo do cara avançando, se é um passo do cara correndo, se é um passo longe, se é HE, você consegue até identificar se é uma smoke, uma HE, uma bang muito mais facilmente com o headset do que com o intraocular, mesmo com todas as tecnologias que tem hoje em dia. Então tem diferenças grandes. Inclusive uma curiosidade, você sabe o porquê que os jogadores profissionais usam os dois nos eventos? Funciona da seguinte maneira, o intraocular ele funciona para o jogador profissional nos eventos ouvir o jogo e a comunicação dos seus parceiros. Ele ouve tudo no intra. E ele já tem um isolamento acústico nesse intra. O headset, ele tem um isolamento acústico maior e ele serve para ele passar a comunicação do microfone, além de ser a comunicação da staff, do pessoal do campeonato para o jogador. Então ele tem o som dos dois fones, certo? Ativos, só que o fone headset maior, ele isola o som de forma ativa e ele também passa a comunicação do pessoal da staff, da organização, do evento em si. Já o jogo e os teammates ali, eles são todos pelo intra. É por isso que os jogadores profissionais usam os dois tipos. E normalmente o intra, ele fica de acordo com a escolha do jogador. Da mesma maneira que mouse, teclado e o mousepad. O intra é sempre a escolha do jogador. Já o out, que é o maior, que 90-95% de isolamento acústico é fornecido pela competição normalmente, porque ele tem que garantir o isolamento acústico para que ninguém da plateia fique gritando alguma coisa, fique passando alguma coisa do gênero, entendeu? Meus amigos, essas são algumas dicas do Caduzeira da Metanoia para você. Se você quiser conhecer mais, quiser se interagir no jogo, tanto da parte técnica, treinamento, conhecimento, ou só quiser jogar com seus amigos, seus parceiros, conheça a Metanoia, siga a Metanoia no Instagram, no YouTube e venha para a Metaclass. A Metaclass vai mostrar tudo o que você precisa saber dentro do servidor e fora também sobre o CS.